Boa noite, povo de Deus. Deus Boa abençoe noite. você, sua casa, toda a sua família. Boa noite. Ontem nós falamos sobre os sonhos de José e hoje nós vamos falar sobre a história de quando ele foi vendido, né, como escravo, do versículo 12 em diante. Né? Mas antes, nós vamos fazer uma oração, pedir que o nosso professor Espírito Santo venha até nós, para que nós possamos aprender mais da palavra do Senhor. Oremos. Querido e bondoso Deus, sua palavra está aberta neste momento. Te pedimos, Senhor, que o Divino Espírito Santo nos auxilie, nos conduza para o entendimento da mesma. Que ao estudarmos, possamos aprender mais sobre as verdades contidas na tua palavra, possamos tirar lições preciosas para a nossa vida e possamos colocar em prática, Senhor. Te peço que abençoe cada um de nós. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos usando a nossa Bíblia, tradução transformadora, né? É a nova versão transformadora, NT. Nova versão transformadora. Ela é NVT, né? E eu achei essa Bíblia, ela é mais eficaz, né? Ela abrange, dá um pouco mais de leitura mais agradável, né? E é uma super Bíblia. Você que deseja adquirir uma Bíblia de estudo, para estudar, para aprender, essa Bíblia, ela é ideal. Né? É a nova versão transformadora. Certo? Amém? Vamos lá. Versículo 12 do capítulo 37, né, do livro de Gênesis, fala sobre o dia que José foi vendido como escravo, né? Então a palavra vem nos dizendo assim, ó, pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto a Siquém. Então Jacó disse a José: seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronta-se e eu o enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícia deles. Jacó enviou e José viajou de sua casa no vale Hebron até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelo campo. O que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O Senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhe disse: sim, eles foram embora daqui, mas eu os ouvi dizer: vamos adotar. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Aqui, irmãos, a gente pode notar, né, que Satanás ele está sempre pronto para trabalhar. Essa é a verdade. Né? Quando Satanás ele percebe que Deus tem um projeto na sua vida, que Deus tem um sonho na sua vida, projetando para que você venha ser canal de bênção, ele planeja a ceifar, ele planeja a colocar obstáculo. Né? Então, nós vimos no
na mensagem passada sobre José sonhar e contar os sonhos para os irmãos. Nós vimos os irmãos com ódio, com ciúmes, e aqui os irmãos planejando para matar José, né? Aí o que que acontece? Então veremos o que será dos seus sonhos. No versículo 21 fala: Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele, porque derramar sangue, jogue na cisterna vazia aqui no deserto e toquemos. Não toquemos ele. E Rube planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai, né? Eu vou aqui passar para minha esposa fazer o comentário e depois a gente dá continuidade no versículo 23. Aqui a gente vê que talvez a gente pode até se espantar, falar assim, nossa, na hora que os irmãos de José viram José chegando, eles tiveram essa ideia, né? Essa ideia, ela não brotou e não foi gerada nesse momento, né? Essa ideia, nós podemos ver e entender pelas entrelinhas que eles já planejavam alguma forma, alguma maneira de se livrar dele, né? A presença de José irritava, a presença de José incomodava. Então, quando eles expressam esse desejo de matar ali a José, é uma expressão daquilo que eles já estavam guardando no coração há muito tempo, porque um ato de chegar e tirar a vida de alguém não acontece de uma noite para outra, de um instante a outro, né? É alimentado com o passar dos dias, a raiva, a chateação, e aqui eles apenas encontraram um momento propício para executar, né? E aí a gente vê que Rubens, sendo o irmão mais velho, ele não aceita a questão de matar. Mas Rubem, ele não quer desagradar os seus irmãos, ficar contra os seus irmãos a favor de José, mas ele também não é a favor que matem, né, o menino. Então ele planeja aqui, ele tem uma ideia, né, de Que ideia que espetacular que ele teve, né? de colocar ele na cisterna, né? E ali, colocar ali na cisterna vazia, ali no versículo 25, né? No 24, né? Fala que eles ali agarram, né? É isso mesmo? A gente parou? Acho que é 23. Assim, quando Rubens, ele no 21, né? Rubens, ele planejava resgatar José e levá-lo de volta. Então, ele teve um plano em cima de um plano, né? Mas quando os planos, os projetos são feitos sem direcionamento de Deus, Deus sempre tem um plano para nossa vida, mas Satanás também tem. Então, quando Rubens teve essa ideia de, não, vamos jogar ele ali, né? E quando os irmãos não percebessem ele retirar e levar o menino de volta para casa, Satanás já tinha outro plano. E é o que a gente vai ver aqui no decorrer da leitura. O que nós precisamos entender nessa passagem aqui é justamente como a Ana falou agora há pouco. As coisas às vezes acontecem em nossas vidas. Às vezes a gente fica aborrecido com alguma pessoa, né? E de repente tem um ato de explosão, um ato assim que não é normal. Aí uma outra pessoa olha e fala: Nossa, como que ela pode tomar uma atitude dessa? Como ele pôde tomar uma atitude dessa, né? Como que pode? Mas isso não foi naquele momento ali, sabe? Aquele momento de explosão que foi ali causado ali naquele. Até como a Ana falou, já vinha vindo já de coisas acontecidas lá atrás. Então, às vezes, você pode magoar um irmão, pode magoar um ente querido da família, e às vezes nem perceber. Às vezes nem perceber. E quando a pessoa explode com você, você fica paz, você fala, mas eu não fiz nada, mas a gente sempre faz alguma coisa, né? E aqui no versículo 21, como a Ana estava falando, fala, né? Mas quando Rubem ouviu o plano, tratou de livrar José.
Então Satanás ele sempre vai vir com um plano para poder atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Mas Deus sempre vai enviar um plano para quebrar esse plano que Satanás ele monta, ele faz para poder ceifar. Né? No versículo 23, fala: assim quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando. O agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociante ismaelita que transportava especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: olha aí, outro plano. O que ganharemos se matarmos nosso irmão? E encobrimos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Se os irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes e medianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Né? Agora preste atenção. Às vezes, aquilo que parece ser ruim em nossa vida é uma bênção. Nós não entendemos o trabalhar do Senhor para a nossa vida. José ele foi vendido. Né? Nossa, que coisa cruel, né? Sim, cruel. Mas para tudo existe um propósito, né? Então, algum tempo depois, Rubem voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que o seu irmão não estava lá, rasgou as roupas, voltou aos seus irmãos e levantou-se e lamentou-se. O menino sumiu. E agora o que farei? Rubem estava tão preocupado porque ele era o irmão mais velho, né? E tinha 2 filhos também. E ele estava muito preocupado porque ele já sabia que as consequências não seriam boas. Então ele planejou em salvar José, planejou colocar José dentro da cisterna. Pode falar. Não, estava pensando aqui na questão de como é o planejamento sem orientação de Deus, né? Rubens ele estava preocupado, mas ao mesmo tempo ele não queria desagradar. E aí entra muito nessa questão de quando o Senhor nos pede a obediência. Nós muitas das vezes queremos fazer a vontade do Senhor, mas quando isso vai contra, né, algum familiar nosso, alguém que a gente ama, alguém que a gente gosta, até mesmo nossos colegas de trabalho, que talvez tire sarro da gente, né, vou falar, você é cristão, isso é coisa do passado, isso é bobagem, não precisa dessas coisas. Nós, no íntimo, nós queremos obedecer, como Rubens. No íntimo, Rubens queria salvar José, mas ele não queria enfrentar os seus irmãos ali, e ele, como irmão mais velho, tinha todo esse direito de impor aos irmãos ali a obediência, dizer assim, não, nós não iremos fazer isso com o menino, né? Por mais que a gente tenha raiva, tenha rancor dele, isso não é certo se fazer. Então, ele poderia ter se posicionado. Então, nesse momento, o Rubem foi fraco. E muitas das vezes nós também somos fracos quando temos que nos posicionar na obediência para com Deus. Mas como meu esposo falou, os planos de Deus, eles sempre vão se cumprir. Independente de nós conhecermos eles ou não, independente de nós sabermos o final, porque nós não conhecemos, mas o Senhor conhece o princípio, o meio e o fim de todas essas coisas.
Então, os propósitos de Deus, eles se cumprirão. Às vezes, o caminho é um pouco mais longo, um pouco mais árduo e um pouco mais sofrido, como foi com José. E às vezes a gente olha aqui a questão dele ter sido vendido, né? Que triste. Traído pelos próprios irmãos, traído pelos seus, traído pelos aqueles que deveriam amar, amparar e cuidar. E muitas das vezes nós também passamos por esse sofrimento. Somos traídos por aqueles que mais deveriam ser aqueles que iriam nos acolher, aqueles que queriam nos amar. Mas, em meio a tudo isso, se nós confiarmos no Senhor, nós obedecermos ao Senhor, as coisas sempre irão acontecer. No final, veremos a bondade e a misericórdia de Deus. Ah, só no final? É, só no final. Infelizmente ou felizmente, é só no final do processo. Porque precisa se passar por um processo para crescer, para amadurecer. Tanto José como seus irmãos precisavam desse processo, né? E aqui, como a gente estava lendo, né, que Rubi ele rasga, né, as suas vestes e injuriado ele fala, né, o menino sumiu. E o que eu vou fazer agora? O que eu vou falar para o meu pai agora? Que o menino sumiu. Aí mais uma ideia brilhante. Aqui a gente pode entender que uma mentira leva a outra. Eu sempre vou ter que contar uma mentira para suprir aquela outra mentira. Tudo sem consentimento de Deus. E as consequências ela vêm. Né? Então você veja bem, então fala assim, ó, então os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem: Veja o que, veja o que encontramos. Não é a túnica de seu filho? Para você ver o tamanho ódio, tamanha raiva, tamanha descontentamento que esses irmãos tinham contra o seu irmão mais novo. Tudo bem, José era um menino mimado, José foi um menino aquele de recadinho leve trás, o pai amava mais ele, dava mais carinho, não dava carinho para os outros irmãos, mas não justifica. Nós conhecemos aí, no mundo de hoje, nós conhecemos aí filhos que sofrem por falta do amor do pai, por amor da mãe, filhos que veja os seus irmãos ser mais agradado e ele ser desagradado. Mas isso não é motivo para que eu me revolte dessa maneira. Eu sempre carrego um jargão dentro do meu coração. Tudo é falado, tudo é conversado e tudo é acertado. Nós temos as nossas indiferenças. Deus, nós temos a nossa diferença, mas Deus ele dá a oportunidade de a gente se acertar. Não é verdade? Então você veja bem. Aí o pai ele vem e reconheceu de imediato e disse: sim, é a túnica de meu filho. Então você veja bem como que é uma família totalmente desestruturada. Chega, não é a túnica do teu filho, aí o pai vai, é a túnica do meu filho. Né? Poderia falar: papai, achamos essa túnica, não é do nosso irmão, né? E ele vai falar: sim, é do seu irmão. Na verdade não poderia nem falar, porque eles não poderiam nem ter. Nem ter, nem né? Mas assim, fizeram, né? querendo, né? Aí o pai reconheceu de imediato e disse: a túnica do meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza José morreu despedaçado. Olha que coisa. A gente vê notícias de pessoas que perdem um ente querido, não acham o corpo. E a pessoa, nós vemos aí mulheres que se tornam viúvas, mas não têm a certeza se o seu esposo morreu. Mães que perdem o filho, mas não tem certeza que morreu. Agora imagina na cabeça o que passa. Aqui na cabeça de Jacó, certamente meu filho foi devorado, despedaçado por um animal. Né? E Jacó rasgou. Pode falar, mãe. E aqui a gente vê que eles armam uma trama
Eles matam um animal, eles colocam o sangue do animal na túnica e manda para o pai, né? E aí é assim, né? A gente manda e o pai vai tirar as conclusões. Nós só encontramos. Eles não chegaram e contaram essa parte da história. Olha que nós encontramos o animal, devorou o nosso irmão. Não. Eles fazem um enredo e ali o pai chega à conclusão e a gente vê que eles, ao ver o sofrimento do pai, nem ao ver o sofrimento do pai, fazem com que eles voltem atrás. Eles mantêm a mentira. O pai chega à conclusão e ele se mantém firme na conclusão do pai. Então, nós temos que tomar muito cuidado também, porque às vezes eu não faço algo, mas eu monto algo e deixo a pessoa tomar as suas próprias conclusões. Só que eu vou ser culpado da mesma forma, porque eu armei algo, e aqui a gente vê que eles estavam armando para encobrir algo de errado que eles tinham feito. E aí, ao fazer isso, o pai chega à conclusão de que, meu filho com certeza deve ter sido devorado por uns animais. E Entrou fica por no isso. desespero total, né? E fica por isso, ele não desfaz. Então, às vezes, nós vemos coisas e tiramos conclusões e não é exatamente aquilo que está mostrando. Né? Às vezes a pessoa tem um posicionamento e nós tiramos conclusão da pessoa. Essa pessoa está zangada comigo, essa pessoa está brava comigo, essa pessoa não gosta de mim. E tiramos conclusões de ações que às vezes a pessoa nem percebe que ela fez. Né? Nem é com você, não é nada. E nós tiramos nossas próprias conclusões. Por isso nós precisamos do professor Espírito Santo, para que ele nos ensine a discernir o que é certo e o que é errado, o que realmente está acontecendo, né? E aí Jacó rasga suas vestes, né? E se veste de pano de saco. E por longo tempo lamentou profundamente a morte do filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Aí ele fala: descerei à sepultura, lamentando a morte de meu filho, dizia de contínuo a lamentar-se. Você veja bem, toda essa mentira, todo esse enredo, quem que estava lá consolando o pai também? Às vezes, irmãos, acontece no nosso meio cristão, no nosso meio familiar, esse tipo de coisa. Então, a pessoa monta um enredo usado pelo carinha da esquerda, lança a palavra, lança ali o ocorrido, não fala mais nada, e você entra em desespero, entra numa lamentação, tira sua conclusão, como Ana falou, e vive sofrendo, sofre, até chega a falar que não tem mais vida. É uma coisa que, gente, eu não sei descrever, porque eu não passo por isso, eu não passei por isso. Mas tem um caso do menino Wesley. Desde acho que 2019 esse menino está desaparecido. Eu já vi muitas reportagens com a mãe, a família procurando. Essa mãe, esse pai não sabe se o menino está vivo ou se o menino está morto. Sabe, eu fico imaginando a cabeça dessa mulher, né? Mas você veja bem aqui, os irmãos contam toda essa mentira, sustenta essa mentira. Mas uma coisa eu posso dizer com muita certeza. Era difícil para eles colocar a cabeça no travesseiro e dormir de verdade. Descansar de verdade. Porque essa coisa sempre vinha assombrar. Né? Mais para frente a gente vai ver todo o enredo, né, dessa história que começou de uma maneira tão horrenda, tão horrível, né? Mas que teve um final
é maravilhoso, né? Tudo é uma aprendizagem para a nossa vida, né? Aí no versículo 36, para a gente terminar, fala assim: enquanto isso, os negociantes medianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Olha para onde que José foi vendido. Depois nós vamos entender a mão de Deus. E falando em mão de Deus, irmãos, a mão de Deus está sobre nossa vida. Deus, ele cuida de nós. Aquilo que parece ser uma coisa tão terrível, aquele acontecimento, aquilo que é tão negativo na sua vida, pare e pense um pouco. Deus, ele é o dono de tudo. Deus é o que criou tudo. Continua no controle de tudo. Basta eu crer. Então, no próximo, na próxima meditação, nós vamos explanar o capítulo 38. E a gente vai dando continuidade. Amém? Eu espero que eu e você, nós possamos a meditar nessa história. A meditar em tudo isso. Uma família que era totalmente conturbada. Famílias de Deus, irmãos. Famílias de Deus. Um pai temente a Deus. Os irmãos também eram. Não, mas tinha essa falha? Tinha. José também era, porque ele foi criado nos preceitos do Senhor. Mas o pai mostrava mais amor a ele, né? Então eu e você, eu continuo dizendo, eu e você, nós precisamos tomar cuidado ao demonstrar o amor. Principalmente para nossos filhos. Né? Não podemos ficar cometendo falhas e falhas e falhas e falhas, irmãos. Chega um momento que nós temos que acertar. Tá bom? Mais algum comentário, meu amor? Não, eu acho que é isso. Nós devemos nessa noite meditar na palavra do Senhor e buscar acertar os nossos erros, né? A gente vê aqui que um erro leva ao outro e se nós continuarmos nesse caminho, nós vamos degradando cada vez mais. Possamos pensar, meditar, avaliar aquilo que estamos fazendo de errado, pedir orientação do Senhor, pedir orientação do Espírito Santo, para que Ele nos guie, para tomarmos decisões sábias para a nossa vida, para a nossa família, né? Para que este ano de 2023 seja um ano mesmo que seja difícil, né? Que enfrentemos batalhas, mas que possamos enfrentar a batalha com aquele que já venceu, Jesus Cristo, porque se enfrentarmos as batalhas com Ele, vivendo na obediência a Ele, seremos mais que vencedores. Que Deus os abençoe. Amém. Que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. E lembre-se que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E até o próximo encontro. Que Deus continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra, dessa meditação. Que nós possamos, meu Pai, compartilhar com as pessoas, que nós possamos abrir o nosso coração e aprender e praticar, Pai. Senhor, não deixe que os nossos corações se esvaziem para que nós venhamos a cometer esses erros, meu Pai. Mas nos encha com teu Santo Espírito. Temos as nossas falhas, somos pecadores, mas o Senhor disse que nós podemos ser perfeitos, assim como o Senhor foi perfeito. Obrigado por tudo. Abençoa essa família, meu Pai, essa casa, esse lar, para que possa sentir o regozijo do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite.